A gente vai falar sobre a situação da comunicação, de emprego, renda e dos sindicatos, que são quem mantém a TVT. Vamos começar com a Renata? Renata, a gente fala um pouquinho sobre essa situação que a TVT e o nosso programa vive hoje com esses cortes, enfim. Essa realidade da democratização da comunicação está cada vez mais distante? Então, Thalita, primeiro eu queria deixar aqui a minha solidariedade e a do FNDC, do Barão, e que a gente está aí para ajudar no que for possível, porque a TVT é uma emissora de televisão, talvez a primeira emissora de televisão da história do Brasil, que se propôs a fazer comunicação a partir de uma perspectiva popular e dos trabalhadores, né? E isso é uma coisa inestimável para a democracia, porque você pode trazer para a sociedade debates que antes não eram realizados. Sim. Você pode trazer perspectivas diferentes sobre temas que são abordados pela mídia hegemônica, né? E nós estamos numa situação muito difícil, porque a mídia alternativa, como assim é chamada, né? E ela não pode ser na televisão, talvez a TVT possa ser considerada uma mídia alternativa, porque ela tem um conteúdo contra-hegemônico, né? Ela propõe um olhar diferente. Ela passa por muitas dificuldades, né? Desde o golpe, o que a gente tem visto no Brasil é um processo discricionário de reorientação das verbas públicas para alimentar os veículos. Sim. Que apoiam a linha econômica e conservadora do governo. A TV Record, por exemplo, teve um aumento no primeiro trimestre de 659% de verbas publicitárias do governo federal. Né? Então, emissoras de televisão, sites, jornais, revistas precisam de financiamento, né? Seja ele através de políticas públicas para promover diversidade e pluralidade, seja a partir do apoio e do financiamento que vem do movimento popular, do movimento social. A TVT e a maioria das mídias alternativas recebiam esse tipo de recurso e que está cada vez mais escasso, porque é um ataque aos trabalhadores, desde a reforma trabalhista, sim, que criou um problema grave aí na questão do imposto sindical. Mas eu não acho que ela esteja morrendo, eu acho que, pelo contrário, eu acho que ela é cada vez mais necessária e, apesar das dificuldades, nós temos que fazer o possível para manter ela atuando, para que a gente possa fazer essa disputa de narrativas na sociedade e mostrar uma comunicação e os fatos a partir do interesse público, da defesa do Brasil, da soberania. Estamos num momento difícil, mas eu acho que a gente tem tudo para resistir. Olha, o The Intercept aí é considerado uma mídia alternativa e furou toda a mídia comercial com um escândalo né, para o nosso país que tem repercussão internacional. Então, tudo isso mostra a importância dessa mídia alternativa que, com dificuldades, vem cumprindo um papel inestimável para a democracia brasileira. Né? Agora, Renata, deixa eu só emendar uma questão aqui. Eu fui estudar um pouquinho sobre o assunto da democratização da mídia, aí joguei no Google. Aí a primeira mensagem, que é a mais importante, ou a que todo mundo acessa mais rapidamente, diz o seguinte: o mantra da democratização da mídia não tem qualquer sustentação na realidade, pois não há falta de pluralidade nos meios de comunicação. É uma reportagem do Globo, obviamente. Ah, é mesmo? Exatamente. Nunca fiz esse exercício. Então, quer dizer, logo que você vai pesquisar esse assunto, vem isso aí que é uma fala recorrente, né, da mídia hegemônica. E como é que fica? Como é que a gente luta contra isso? Como é que faz para explicar para as pessoas que não é essa a única realidade? Primeiro, acho que é importante dizer que a democratização da mídia nada mais é do que a definição a partir do Estado de regras, né, de regulação para garantir pluralidade e diversidade. Isso está previsto e consignado em vários documentos internacionais da ONU, da OEA, da Unesco. É um indicador de quão saudável é um país no que diz respeito à sua democracia. E são vários os mecanismos. Não, no Brasil nós não temos pluralidade e diversidade. Nós temos uma mídia concentrada, Existe a pluralidade, mas estão nas mãos, todas as mídias estão nas mãos de meia dúzia de famílias. Mas
qual é a pluralidade? A gente tem meia dúzia de canais de televisão que detém juntas 70% da audiência e essa meia dúzia de canais de televisão tem a mesma posição política sobre os temas mais importantes do país. Os mesmos interesses econômicos, as mesmas posições Qual a opinião da políticas, mídia hegemônica sobre a reforma da Previdência? Cadê a pluralidade para a sociedade poder ter uma opinião a respeito do que é um tema importantíssimo? Quem é que está indo nesses meios hegemônicos para falar contra a reforma da Previdência? E tem outro lado da história que o mesmo dono da TV, o dono do rádio, exatamente, do jornal, da propriedade internet, cruzada. Propriedade cruzada que dificulta ainda mais qualquer opinião contrária. Exatamente. Né? Então, você não tem diversidade. A nossa Constituição, ela previu diretrizes, princípios, para que nós pudéssemos consolidar essa comunicação mais diversa e plural, que nunca foram objeto de leis infraconstitucionais para serem regulamentadas. Tá bom, lá está dizendo, é preciso, a radiodifusão tem que observar a complementariedade entre o sistema público, privado e estatal. A TVT faz parte de um sistema público, né? Sim. Mas qual é a porcentagem? Como garantir a existência? Como reordenar a composição do espectro para que você possa acomodar esses diversos setores? Como é feito a renovação das outorgas de rádio e televisão? Como são feitas as novas concessões? Existe um processo público, a sociedade participa, né? O Canal 5, para quem está em São Paulo, não é propriedade da TV Globo. A TV Globo é apenas dona dos equipamentos, do Projac. Agora, o canal é uma concessão pública. Ela precisa ser renovada e não necessariamente para o mesmo grupo econômico. Você pode ter alternância de grupos econômicos, então não. Nós não temos regras republicanas, nós não temos legislação democrática, nós não temos diversidade e pluralidade. E o pouco que a gente tem é pela luta do movimento social e daqueles que compreendem que ter vozes dissonantes, que dar visibilidade para os setores historicamente silenciados na mídia é fundamental para a democracia brasileira. Agora, a Clemente podia entrar nessa conversa e falar da situação, que é aqui a nossa, da TVT, dos sindicatos, né? Hoje caducou a MP do boleto, né? Exato. Bom, boa tarde. Primeira solidariedade com vocês, com toda a direção da TVT, pela resistência. E, de fato, o movimento sindical vive um ataque continuado. Ele começou com a reforma trabalhista, onde a legislação que protege o mundo do trabalho foi violentamente alterada, violentamente porque as alterações criaram um ambiente de máxima proteção às empresas e de desproteção aos trabalhadores. Fragilizou o sindicato, tirou o poder de negociação dos sindicatos, dificultou o financiamento dos sindicatos e animou os trabalhadores a se afastarem do seu sindicato. Mais recentemente, no início do governo Bolsonaro, houve uma iniciativa cuja medida provisória hoje perde a vigência, porque ela não foi aprovada no Congresso Nacional, atuando diretamente para quebrar a coluna vertebral dos sindicatos, criando a máxima dificuldade para o financiamento dos sindicatos. A TVT sofre, inclusive, dessas consequências. E isso tudo é uma prática antissindical que as normas internacionais da Organização Internacional do Trabalho proíbem. Elas dizem que um Estado que se filia às normas internacionais se propõe a defender as práticas antissindicais, e aqui no Brasil, ao contrário, o Estado brasileiro é o principal atuante na prática antissindical. Os países desenvolvidos fizeram seu desenvolvimento fortemente assentado numa organização sindical robusta, numa capacidade de negociação forte. E o Brasil, se quer ser um país desenvolvido, precisa ter sindicato forte, precisa ter empresa forte, precisa ter economia forte. E nós caminhamos ao contrário, com um desmantelamento das instituições, um governo que não tem a mínima visão de projeto de desenvolvimento, um presidente que fala essas coisas que a gente ouve por aí, que nos envergonha no planeta todo, diante dos países, nas reuniões, ou seja, há uma perplexidade com a incapacidade do governo articular a mínima coerência entre uma estratégia de desenvolvimento. A consequência são os milhões de desempregados, a perspectiva de não ter emprego,
a atuação no sentido de coibir e fragilizar as instituições, o ataque aos sindicatos, o ataque às minorias, o ataque às mulheres, o ataque aos negros. Ou seja, é um momento muito triste que o país passa. Agora, talvez nesse fundo do poço a gente consiga, resistindo também, ter uma iniciativa proativa de recuperar a nossa autoestima, recuperar a nossa soberania e novamente colocar a centralidade da nação para pensar um projeto de desenvolvimento do país. Agora, essas ações do governo federal com relação aos sindicatos não é uma questão econômica, não é uma coisa que vai trazer algum benefício econômico para o país, é muito mais para inibir a ação sindical, não é? Olha, a atividade sindical. É importante compreender o seguinte, há uma regressão na proteção sindical e vamos chamar, na perspectiva da constituição de um padrão civilizatório de proteção no mundo todo. Essa regressão sindical, o aumento do desemprego, a fragilidade na proteção da legislação, vem se observando em muitos países. E isso vem crescendo especialmente com o crescimento da direita, como aconteceu aqui no Brasil. Sim. E uma das práticas dessa visão política é justamente eliminar todas as instituições que podem colocar obstáculos a um projeto regressivo. Se o sindicato protege os trabalhadores, defende o emprego, defende o salário, defende os direitos, e você tem gente que acha que tudo isso tem que ser desmontado para fazerem outras coisas, como tem sido feito no Brasil, o ataque ao sindicato é coerente com essa visão. Mas ela desmonta toda a estratégia, até então, de fazer com que o mundo passasse a ter, a partir da produção econômica que nós somos capazes de produzir, bem-estar e qualidade de vida. A nova organização do sistema produtivo, fortemente influenciada por um comando vindo do setor financeiro, eles colocam a realização do lucro como principal objetivo a ser compartilhado com os acionistas, os donos do capital, né? E o que sobrar é dividir com a sociedade. Se a sociedade não aceita a iniciativa de quebrar as instituições que impede que a concentração de renda aconteça, passa a ser uma iniciativa necessária. E essas pessoas defendem, no fundo, uma visão de quem pode, pode, quem não pode, se sacode. Então, nós estamos tendo, no mundo, iniciativas que dão muito poder a quem tem muita riqueza e muito poder, mais poder ainda, eles concentram mais riqueza e mais renda, e nós temos maior dificuldade de ter emprego, ter renda, ter salário, ter proteção social, ter previdência. Sim. Essa coerência com esse projeto absurdo é o que a gente vive no mundo. E há, em vários lugares do planeta, iniciativas dizendo não é possível que a gente caminhe para isso. Isso dá tragédia, isso vai dar tragédia ambiental, tragédia social, tragédia política. E é isso que você vê que vai acontecer aqui no Brasil? O Brasil é hoje talvez um dos principais protagonistas dessa tragédia. Ou seja, nós temos um governo cujo projeto é construir uma tragédia, na visão deles um projeto coerente. Coerente com a concentração de renda e com quem pode, pode, quem não pode fica com o que é possível. Sim. De um lado. De outro, é uma submissão do nosso projeto econômico de desenvolvimento de um grande país que tem capacidade de ser, não só economicamente como é um grande país, mas socialmente um grande país, para ser um país que tem muita riqueza entregue para os países centrais e sendo aqui um exportador primário. Exporta minério, sim, exporta grão e exporta... Abacate. E abacate. Abacate. E exporta abacate. E nióbio. Bom, um país que tem essa estrutura, um salário mínimo de R$1.000 é muito alto. Tem que arrochar esse salário, porque não é possível ter um salário de R$1.000 exportando abacate. Só nós vamos ter R$1.000 se nós tivermos Embraer, tivermos Petrobras, sim, exportarmos produto industrializado. É o contrário. É assim que os países... Né? Ou seja, nós produzimos a laranja, produzimos os sucos, produzimos a vitamina C, produzimos um monte de coisa com esse produto primário. Se nós produzimos a laranja vai para ser industrializada lá fora, quem fica com a riqueza da laranja é quem industrializou. A gente não entende muito de nióbio, mas é a mesma lógica. Quando ele faz essa propaganda aí dizendo que a gente vai vender o colarzinho, sendo que o nióbio pode usar para tecnologia, alta tecnologia, é essa mesma lógica. Só para você ter uma ideia, uma caixa de laranja tem 120 laranjas.
Quando a gente exporta uma caixa de laranja, para a gente importar um pacotinho de suco de laranja que tem 6 laranjas, na melhor das hipóteses, nós temos que exportar uma caixa de laranja de 120 laranjas. Isso é agregar valor. Sim. Uma caixa de 120 laranjas é equivalente a um pacote de laranja industrializada com 6 laranjas. E se por acaso fosse possível fazer uma vitamina C da laranja, que não é daí que se faz, mas se fosse, provavelmente em meio comprimido de vitamina C tem 120 laranjas. Isso é agregar valor. Sim. O trabalhador que produz a vitamina C vai ser de 10 mil, de quem produz o suco é 5 e nós vamos ficar com um salário de 500 aqui. É isso. O nosso projeto é ser um projeto de exportador de laranja. Eles vão produzir o suco, vão produzir a vitamina C e nós vamos ter que vender milhares de laranjas para ter um comprimidinho de vitamina C. Os ricos vão poder ter, os pobres jamais. Como sempre. Renata, deixa eu voltar um pouquinho naquela questão que a gente estava falando de... a questão de mídia desregulada, a gente pode considerar uma ameaça à democracia, não pode? Ah, sem dúvida nenhuma, porque as empresas de comunicação, a comunicação é poder. Né? Sim. E se você tem uma comunicação concentrada em famílias ou empresas, grupos econômicos, que estão extremamente vinculados a um determinado interesse político, como é o caso do Brasil, né? Você tem um poder político concentrado na mão de poucos que usam os seus veículos, né, de televisão, rádio, jornal, revista, para manipular a opinião pública, né, ou para construir narrativas e construir histórias que levem o país a determinadas situações. Então, vou pegar um exemplo que talvez seja o mais recente e óbvio, né, que foi todo o processo de desqualificação e de ataque do governo da ex-presidenta Dilma Rousseff, que levou ao impeachment, né? Toda aquela discussão das pedaladas fiscais, não houve nada disso, crime de responsabilidade, aquilo tudo foi uma construção de uma narrativa em torno de um fato para sustentar um objetivo político, né? Então, quando você não tem uma regulação democrática que permita você ter, de novo, grupos de comunicação com linhas diferentes, com posicionamentos diferentes, com abertura para garantir um fluxo mais democrático de comunicação, você está colocando em risco a democracia dos países. Sabe o que me deixa muito indignada? Que da mesma forma como a grande mídia fala em pluralidade, ela fala do ponto de vista do jornalismo sobre imparcialidade. Sim. E a opinião pública acredita na imparcialidade. E é muito prejudicial. A gente já teve essa discussão aqui que não existe jornalismo imparcial. Existem interesses, existem lados. E daí quando a gente fala do ponto de vista da TVT, a gente fala, TVT tem lado sim, tem lado. Ela tem o lado do trabalhador, da defesa dos direitos humanos, e esse lado, do outro lado, eles não existem, eles não se dizem, eles não se mostram. Eles vendem um pouco a imagem da neutralidade, totalmente. Né? Esse foi... Então, as pessoas, que foi com base nesse conceito... Tem muita gente que assiste televisão e que pensa assim, não, mas deu na televisão. Você vê gente falando assim, claro. Né? Então, deu na televisão é verdade. Mas é com base nesse conceito de neutralidade, de imparcialidade, que essa mídia do final dos anos 70 para cá, principalmente, foi construindo o seu lastro de credibilidade na sociedade. Isso também é uma estratégia de negócio. Sim. Isso também é uma estratégia de poder, né? E como não há, dentro do espectro midiático brasileiro, nenhum campo que confronte essa visão, então, como em 90% dos casos, o tratamento dado a determinado acontecimento, fato, é igualzinho por todos os veículos, então é porque aquilo é neutro mesmo, Sim. né? Sim. Isso começou a ser colocado em xeque a partir de todo esse processo político, né? Então, quando você vê um jornal que começa nos seus editoriais a defender um determinado projeto político, quando você vê um determinado jornal manipular a opinião, publicar notícias
até falsas, né? Como foi no caso da ficha da Dilma, por exemplo, né? A sociedade começa a olhar e ver que tem todo um outro campo, né? Que está, inclusive, desmontando essas narrativas. Vamos pegar um exemplo que eu acho que é super didático, porque eu acho que ficou muito conhecido, que é a da bolinha de papel lá na campanha do Céu, lá em 2010, né? Sim. Se não fosse a mídia alternativa, aquilo continuaria sendo uma pedrada na cabeça do Serra dada por algum militante do PT. Sim. Foi a mídia alternativa, a partir da sua cobertura, que conseguiu confrontar aquela narrativa e fez com que a mídia hegemônica fosse obrigada a fazer uma retificação, digamos assim, né? Então, eu acho que essa ideia da neutralidade, ela é muito perniciosa em muitos países do mundo, com democracias mais consolidadas, mesmo do ponto de vista das instituições, porque tudo isso também está sendo possível no Brasil, porque o Brasil é frágil, né? Nós vivemos esse último período, é o período mais longo de democracia que o Brasil já teve, desde a sua história. Né? Agora, uma coisa, saudade da bolinha de papel, porque hoje as discussões são muito piores. São muito Agora, deixa eu dar uma notícia antes da gente continuar, é que a gente chegou à marca de 300 apoiadores da TVT no Catarse. Hoje pela manhã estávamos em 299, chegamos a 300, isso em 15 dias que a gente colocou pela primeira vez no ar a campanha, então a gente quer agradecer muito essas 300 pessoas que estão contribuindo com a TVT e pedir para você acessar também o catarse.me/TVT para ajudar no financiamento coletivo aqui da TVT. Maria Amélia. O que eu ia perguntar mesmo? Não, me lembrei. Seguinte, queria perguntar para você, Renata. Aliás, comentar, na verdade, que a TVT nasce porque os trabalhadores não se sentiam representados na mídia hegemônica, né? Essa é a nossa história, quer dizer, tem lado e está explícito para todo mundo. Mas, da maneira como está estruturada a mídia brasileira, facilmente, quase... Na verdade, não é facilmente, mas é muito simples até você sufocar quando entra um governo como o que nós temos nesse momento. Ela não está tão consolidada a ponto de resistir a tudo que está sendo feito na economia do país, não é? É isso. O caso da TVT é esse. O caso da TV pública, da EBC, né? Sim, a TV Brasil também é esse o caso, né? E eu acho, assim, que se nós ter conquistado a TVT... já é um feito, assim, importantíssimo. Mas imagina se a TVT tivesse o mesmo espaço, por exemplo, pudesse estar na TV aberta, de alcance nacional, né? Porque... Está, mas em algumas retransmissoras não, né? Exatamente, né? Então, você teria uma outra condição de confrontar as versões do mesmo fato, né? Então, eu acho que a sociedade vai aprendendo e também vai percebendo as diferenças de condições de funcionamento, de trabalho, né? É um caminho longo que a gente vai ter que percorrer ainda, né? E é um problema também do nosso aprendizado enquanto cidadãos, né? Sim. Porque é isso que a gente falou, quer dizer, o Brasil é uma democracia recente, nós somos um povo que, infelizmente, tem uma baixa envolvimento político. Também. Você vê, diferente de outros países da América Latina, que tem um povo muito mais politizado, o Brasil não tem, baixa escolaridade. Então, a TV ela é fundamental, porque as pessoas, a maioria, se informam pela TV, né? Temos também os fenômenos... Ainda é assim, apesar da internet, que aí é um outro assunto, né? Que também é bem complicado. Mas, então, você ter um alcance de uma emissora nacional, podendo confrontar, isso seria muito saudável para a democracia brasileira. Talvez nós não estivéssemos vivendo a situação que a gente está vivendo hoje, se a gente tivesse, de fato, esse ambiente democrático que criminaliza trabalhadores. Sim. Por que a sociedade apoiou a reforma trabalhista e fala, tem que acabar mesmo com o sindicato? São anos e anos e anos de um discurso dessa mídia hegemônica dizendo que o sindicato é coisa de vagabundo, que sindicalista é vagabundo. Então, isso, romper o senso comum é a coisa mais difícil que existe na sociedade. Agora, Clemente, falando nessa questão, né, a gente lembra que são, sei lá, 20 milhões nessa altura de
ou desempregados, ou subempregados, ou desalentados, né? 28 milhões. Hoje teve uma 28 pesquisa, milhões. inclusive, né, que mostrou que teve uma leve queda, mas é por conta do serviço informal e do subemprego. Então, é péssimo. Enquanto a gente estava conversando aqui naquele nesse primeiro bloco, a gente estava recebendo muitas mensagens aqui no YouTube de pessoas contando que estão desempregadas, então a rotina que passa, enfim, é muito preocupante essa situação de desemprego. Agora, você vê nas ações desse governo Bolsonaro alguma coisa no sentido de mitigar esse problema do desemprego? Porque a gente vê essas coisas, a gente vê a pulseirinha de nióbio, a gente vê a exportação do abacate, né? Ou, sei lá, apoia todo o nosso futuro na reforma da Previdência. E a questão efetiva é esse número altíssimo de pessoas, que, como lembrou o colega aqui, no meu ouvido, tem trabalho, mas não tem emprego. A dinâmica do emprego está diretamente associada à dinâmica do crescimento econômico. Se o país não cresce, portanto, se nós não aumentamos a nossa capacidade produtiva, nós vamos continuar produzindo o que produzimos, com a quantidade de empregos que tínhamos. Mais pessoas chegam no mercado de trabalho, não vão encontrar emprego. O nosso problema é muito maior, porque nós reduzimos a nossa capacidade produtiva, nós passamos por uma gravíssima recessão. Portanto, nós não só não continuamos crescendo para absorver quem chega, como quem estava foi expulso do mercado de trabalho porque a economia diminuiu, a sua dinâmica é uma dinâmica recessiva. Para sair disso, a trajetória tem que ser a oposta. Nós, ao invés de estarmos dinamizando a economia para que ela possa ter capacidade de ampliar a produção, e o empresário só vai ampliar sua capacidade de produção se ele exporta, tem alguém querendo comprar nossos produtos no mundo? Ok. Se não tem, fica aqui. Sim. Ficando aqui os produtos, vende para quem? Ou vende para as famílias, que só vão comprar se tiverem emprego e renda. Ou as empresas, se elas forem produzir para quem compra, sim, ou se elas forem ampliar sua base produtiva, forem ampliar mais uma unidade, ela vai fazer uma construção. Ou o governo, que compra os produtos. Então, ou o governo, ou as empresas, ou os trabalhadores têm que consumir. Os trabalhadores estão desempregados com arroxo salarial e com medo de consumir. Quando vão consumir, o crédito é muito caro. As empresas não estão investindo porque têm capacidade ociosa. Podem produzir muito mais e não estão produzindo porque não tem como. Também, né? Claro. Quando elas vão querer produzir ou aumentar sua capacidade produtiva, vão pegar financiamento, o financiamento é muito caro. O governo, pelo contrário, só diz, eu vou cortar, eu vou cortar, eu vou cortar, eu vou gastar menos e não vou fazer investimento. Da onde que tem tração? Ou seja, essa economia não consegue ter tração. Os trabalhadores não consomem, o governo não consome, os empresários não consomem. E o mundo não está comprando tudo que nós produzimos, pelo contrário. Só compra banana, abacate e laranja, não está a fim de comprar nossos produtos industrializados. Então o país está travado. Estagnou. Nós precisaríamos ter uma iniciativa para retirar o país do atoleiro. Sim. Quem é que tira o país do atoleiro? É o governo. É assim no mundo. Em qualquer país que cai na situação econômica que o país caiu, é o Estado que toma a dinâmica, sim, que recoloca a renda na sociedade, e aí os agentes vêm atrás e puxam a economia. Quando a economia voltar a crescer, os tributos vão crescer, porque nós vamos consumir, o governo vai arrecadar mais e vai pagar o que ele pegou de empréstimo de alguém para fazer a economia sair do buraco, ou a emissão de moeda que ele fez. É assim que gira a economia. Aqui nós estamos dizendo que nós vamos cortar, nós vamos cortar, nós vamos cortar. Mas o que eles estão querendo com isso? Que política de destruição ou que estratégia é essa? Eu acho que a estratégia que está por trás é uma visão seguinte: nós vamos transferir a nossa estrutura produtiva e o nosso patrimônio natural para o capital internacional. Nós estamos vendendo o Brasil, barato. É uma estratégia que está talvez vinculada ou inserida dentro dessa questão da crise econômica internacional, onde tem um rearranjo e o Brasil vai ser isso. Vai ser uma fazenda, uma farm do capitalismo internacional, porque não tem outro sentido, sim, né? O Brasil tem uma capacidade produtiva associada ao seu tamanho, país muito grande, com uma população muito grande. Associado a essa capacidade, nós temos reservas naturais que nenhum outro país tem. Portanto, nós somos, no planeta, o país que reúne o maior volume de reservas. O mundo tem uma riqueza financeira estratosférica, ávida a ter patrimônio, ter riqueza, ter propriedade, e o país está sendo entregue.
Está sendo literalmente entregue. Nós vamos vender nossas empresas privadas, as empresas estatais, o Nióbio, o ferro, o minério, o petróleo, tudo está sendo vendido, entregue. Eles estão comprando. Quem está comprando? As empresas multinacionais, as estatais de outros países. Nós estamos vendendo a nossa estatal de energia elétrica para uma estatal espanhola, para uma estatal italiana. São eles que estão vindo comprar as nossas estatais, certo? Bom, é isso que está acontecendo. O que vai acontecer com o Brasil com esta mudança patrimonial e com essa estratégia econômica? Ninguém tem a menor ideia. Olha só, você que curte a TVT e quer contribuir com a gente, se inscreva no nosso canal do YouTube, /Rede TVT e torne-se membro. Assim você participa da construção desse canal público e aberto. A gente agradece.